E a palavra tema de hoje é sentir. Eu sou Alice Esquilante, criadora do Tantra Jazz, que é um método onde eu integro dança, espiritualidade e autoconhecimento. Mais especificamente, jazz, dance, jazz funk, yoga e bioenergética. E eu quero começar falando sobre o sentir enquanto um sentido. Então a gente tem os órgãos dos sentidos, a gente tem o olfato, a gente tem a audição, a gente tem a visão, né, o paladar, e cada um desses órgãos dos sentidos, a gente tem um espectro de sensações e de percepções em que a gente consegue perceber, né? Então, por exemplo, quando eu abro os olhos, tem um espectro de possibilidades que eu consigo perceber de cores com os meus olhos. Da mesma forma, tem uma série de possibilidades de cheiros que eu consigo perceber através do meu nariz. E da mesma forma, tem uma série de sensações que eu consigo perceber na minha pele. E essas sensações, elas têm um espectro que vão do prazer até a dor. Então a gente, né, tem um monte de sensações que vão da mais prazerosa até a mais desprazerosa, até a mais dolorosa. Só que tem um detalhe: quando eu abro a minha percepção para um órgão de sentido, eu não consigo escolher o que eu vou perceber. Eu consigo escolher para onde a minha atenção vai, mas o que eu vou perceber, eu não consigo, né? Vou dar um exemplo. Não consigo abrir os olhos e escolher ver só azul. Não quero sentir cheiro de xixi. Não dá. Eu sinto o cheiro, eu vou sentir todos os cheiros. Se eu abro os olhos, eu vou ver todas as cores. E da mesma forma, se eu me abro para sentir, eu vou sentir tudo. Não dá para eu escolher assim, não, eu quero só sentir prazer, não vou sentir dor. E aí o que acontece é o seguinte: como a gente vive numa sociedade onde dor é algo negativo e algo que a gente deve fugir, não é bom sentir dor, eu não quero sentir dor, eu vou fazer o possível para não sentir dor. O que a gente acaba fazendo? Se bloqueando de sentir tudo, inclusive prazer. E aí com isso a gente vive numa briga, porque eu fico o tempo todo fugindo da dor, naturalmente fugindo de sentir, só que eu sou um ser humano e eu tenho uma busca que é natural por prazer. E aí eu fico querendo o tempo todo, né, caçando prazer e fugindo da dor. E assim a gente vive no estado de luta ou fuga, né? Ou eu tô fugindo da dor, ou eu tô lutando para conseguir um prazer. E isso deixa a gente num estado de alerta, no estado de estresse, que é a causa predominante da grande maioria das doenças de hoje em dia. Desde crises de ansiedade, crises de pânico, até doenças cardiovasculares, câncer. Todas essas doenças, elas vêm por excesso de estresse, por a gente viver nesse estado crônico de estresse, que é saudável, só que é saudável quando a gente num momento específico, né? Quando aparece um leão, eu preciso ativar meu sistema nervoso simpático, esse sistema de luta ou fuga, é positivo, porque eu vou fugir desse leão, né? Vou salvar minha vida, só que eu vou fugir dele rápido e depois eu me acalmo de novo. O ser humano não existe para viver num estado de alerta o tempo todo. A gente existe para viver num estado de tranquilidade, de relaxamento, de prazer. E aí, quando vem alguma dor, algum sofrimento, alguma situação de estresse, a gente lida com isso, liga nosso sistema nervoso simpático, lida com isso, mas depois a gente volta para o estado basal. E daí entra a importância de todo o nosso trabalho de autoconhecimento e principalmente de espiritualidade, para olhar para a dor como uma parte da vida que é tão real quanto necessária para essa vida acontecer. É através da dor que a gente acaba crescendo. Eu falo muito isso em aula. Não dá para ficar forte sentada no sofá. Quer ficar mais forte, você vai precisar levantar da cadeira, ir para academia e levantar peso. Ou fazer alguma atividade de intensidade, de alta intensidade, para que os seus músculos inflamem. Então, sim, é gerado uma pequena inflamação, uma inflamação controlada, para que o próprio corpo se reestabeleça, né? E aí
entenda que eu preciso me adaptar, porque ela precisa de força, e aí sim eu vou ficar mais forte. Isso acontece também com a nossa mente. Então, se eu vivo num estado o tempo todo buscando só comodismo, eu só quero prazer, eu só quero vida boa, a minha mente fica fraca. E com isso eu não consigo lidar com frustração, eu não consigo lidar com ansiedade, eu não consigo lidar com nenhuma das minhas emoções. Qualquer coisa eu desmonto, porque minha mente está fraca. E essa capacidade nossa de lidar com o desconforto, com a dor, porque a frustração é uma dor também, né? Ela é desenvolvível. A gente desenvolve essa capacidade, só que a gente só desenvolve essa capacidade atravessando os desconfortos. E esse é um dos benefícios de uma prática de yoga, por exemplo. O yoga, ele coloca a gente em situações de desconforto no nosso corpo mesmo. Então, vem uma postura lá super desafiadora, né? Super ativa, minha coxa tá tremendo, não sei o quê. Eu tenho que ficar lá. E aí eu respiro. E respirando, eu vou estar aprendendo a lidar e a atravessar, sentir esse desconforto sem problema. Eu olho para o desconforto e relaxo nele, sabe? Eu aprendo na prática que o desconforto faz parte da vida, sabe? De uma forma muito consciente. Do mesmo jeito, eu vou entrar numa postura que às vezes não é tão intensa, mas ela vai exigir, sei lá, flexibilidade, mobilidade, e eu não consigo me encaixar, não tem espaço no meu corpo. Eu vou ter que lidar com uma frustração interna de que hoje não vai dar para fazer isso. Então a prática de yoga, ela coloca a gente em situações de estresse controlado, exatamente para que a gente aprenda a lidar com esse estresse. À medida que a gente aprende a lidar com o desconforto, a gente aprende a lidar com o conforto, com o prazer. E aí eu vou me abrindo naturalmente também para o prazer. À medida que eu consigo sentir mais dor, eu sou mais tolerante à dor, eu me abro muito mais para o prazer. Então a vida, ela se torna mais prazerosa naturalmente. Eu não preciso mais ficar buscando prazeres o tempo todo. De estar viva, eu sinto prazer. E no Tantra Jazz, a gente busca exatamente esse lugar, de encarar os desconfortos e os confortos da vida, tomar consciência, só que através da dança. E falando nisso, eu vou dar uma aula gratuita de Tantra Jazz sobre a essência da sensualidade. Então a gente vai falar sobre essa questão da sensualidade, vai trabalhar muito nesse lugar de dor e desconforto, com prazer e conforto. Essa aula vai ser oferecida online e ao vivo, dia 28 de agosto, uma terça-feira, às 7h30 da noite, mas ela vai ficar gravada por uma semana. Então, se você não puder esse horário, você tá vendo esse vídeo depois e quiser receber esse material, eu vou deixar um link aqui embaixo para você entrar num grupo de WhatsApp, onde você lá tem acesso ao meu contato, Alice Esquilante, ao próprio link da aula gravada e ao vivo, e as outras informações também que estão vindo por aí, certo? Então é isso, um beijo no coração e até semana que vem!